Olá, Sagitário, beleza? Olha aí o primeiro signo dessa semana, né? O que ficou em primeiro lugar, né? Na interação, né, galera, do canal. E eu já agradeço minha lua maravilhosa que é Sagitário. Para quem não me conhece, meu nome é Dani, sejam todos bem-vindos ao canal Reconhecer-se. Galera, ontem eu estava em viagem e não deu para gravar. E aqui, cá estou eu, como dizem os portugueses, cá estou eu gravando hoje, galera. Vamos devagar essa semana, porque a moça aqui está bastante cansada. E tá tudo bem, galera. Sagitário, vamos lá. Essa leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus em Sagitário, Nó do Norte em Sagitário ou Sol na casa 9. E para quem está se conhecendo, que é o melhor, sabe a casa que você tem Sagitário, eu posso falar desse assunto com você. E bora lá para uma leitura de Sagitário essa semana. A semana que você chegar. Tá bom? Todas as leituras do canal são atemporais. Não existe tempo, galera. Não existe tempo. Vamos lá, Sagitário, para vocês aqui, uma carta, um arcano do baralho de Oxo para nortear essa leitura para Sagitário. A Imperatriz. A criatividade. E no fundo do deck, arcano 7, a consciência, o carro. Aqui tem alguém tomando consciência de que é criativo, de que tem esse poder de abundância. Uau! Aqui energia de Câncer e energia de Libra. Vamos lá, queridos. Vamos ver aí do que a gente está falando, né? Aqui é você tomando consciência disso. Porque, gente, aqui esse tarô ele é bastante diferenciado, né? Aqui também a gente tem energia do Sol, porque o Sol fala de consciência. Aqui você está tomando um caminho de muito triunfo e abundância, Sagitário. Não sei o que você está fazendo aí, ok? Uau! Uau, vamos lá. Sagitário, o que a gente está falando? Arcano, tarô, oráculo de Delfos. O que a gente está falando? De um guia, de alguém sendo guiado, um mestre aqui na sua vida. Você está sendo guiado, queridos. Aqui tem um mestre espiritual com vocês na sua egrégora, né? Não sei o que você está fazendo, de repente você aí, né, tem um caminho de abundância na parte de beleza. Tem um salão, exemplo, tem um salão de beleza, eu lido com a beleza, vendo joias, entendeu? Tem aqui algumas coisas assim, né? Não necessariamente eu vendo biju, eu vendo bijuterias lindas, maravilhosas. E você está sendo guiado para um caminho de triunfo, tá bom, queridos? Vamos lá. Em princípio, também a gente pode falar que há dois caminhos, onde você usa a sua criatividade em ambos. Tem um mestre espiritual aqui na vida de Sagitário. Desafio, porque nem tudo é mundo do Alice das Maravilhas. A inquietude, alguém ansioso, né? Segurando aqui um barril, uma bolsa, um baúzinho, já falei, pode ser de joias, né? As joias, né? De alguém que usou as joias para seguir um caminho. Vendeu joias, vamos dizer, que tinha, né? Para um caminho de triunfo, né? A beleza, né? Algo que você gostava, que você era apegado, né? Te causou aí muito ansiedade, entendeu, galera? Muita ansiedade, mas tá tudo bem. Vamos lá, positivo para Sagitário. A timidez. Uau, galera. Algo tímido, né? Algo que começou tímido, bem recatado. E aqui a verdade nua. Nossa Senhora.
Tá vendo, gente? Aqui nessa carta, nada é por acaso, ó. Ela se esconde entre um... Aqui é o arcano 7. Ela se esconde dentro, né? Algo tímido. Alguém que não se mostrava muito quem era, né? Dentro de um contexto familiar, a gente pode falar assim que Câncer fala da família. E hoje é uma imperatriz, alguém muito abundante, alguém com um poder de criatividade muito grande, né? Algo que começou tímido, tá no seu positivo, tinha um pouco de vergonha, né? Talvez, mas aqui tinha uma guiança, né? Uma guiança nesse propósito que Sagitário estava. Não sei que propósito é esse, não sei que caminho de triunfo é esse que você vai chegar. Dani, não chegou, ainda está passando por alguns desafios, tudo bem. Tem uma inquietude aí, né? Uma ansiedade aí, né? Eu desapeguei de algumas coisas, né? Fui obrigada a desapegar. Né? De repente eu tinha uma joia que eu vendi para investir a Imperatriz, né? Em algum projeto, em algum caminho. Vamos lá, queridos. O guia está falando a verdade nua, né? Aqui algo sendo exposto. Vamos lá. O guia está falando o quê? A vitória. 6 de paus. Esse guia queria nada mais do que a sua vitória, né? Assim como você. 6 de paus. A carta de Leão, alguém que teve muita coragem, superou muitos obstáculos, e não foram poucos, porque aqui é arcano maior. Alguém que teve que colocar para fora aqui uma timidez que tinha, né? Uma inquietude que talvez ficasse escondida aí, mas era o seu desafio, né? Mostrar quem você era. A verdade nua, algo que foi exposto. Quem é você, Sagitário? Entendeu? Vamos lá, olha, e 8 e 6 dá 14. Sagitário é a temperança, a sua carta. Alguém precisou ter muita resiliência, calma, esperança, aceitação. Aceitação, caramba. E precisou aqui ter uma expansão de consciência também, tá? Expansão de consciência, porque aqui ó, 7 com 3, 10, para que um ciclo virasse, uma mudança que está no seu destino acontecesse. Vamos lá, o que mais para Sagitário? Sagitário. Eu falei que teve muita resiliência. Alguém que poderia ser muito próspero até algum dia, algum passado, né? O guia aqui. Mas você foi guiado a ter muita resiliência, muita resiliência. Aqui alguém passou por muitos desafios, superação de obstáculos relativos à grana. Alguém que ficou inquieto com o chefe, alguém que precisou escolher um outro caminho, onde fosse soberano, porque a Imperatriz ela é soberana, ela é dona do seu próprio negócio, ok? Onde ela busca o equilíbrio do dar e receber. E aqui me parece que você não teve nem financeiro e nem vitória. E aí seu guia aproveitou aí você que superou algum ego seu, né? Todos nós temos, né? Dissolveu aí um pouco esse ego e resolveu investir em algo próprio, entendeu? Aqui pode ser que você teve ajuda de filhos, né? A carta de Leão fala isso, né? Romances que não foram vitoriosos. É isso. O que é 6 de paus? A carta da temperança. Essa vitória será, ou foi, ou vai ser, né? Ou está sendo por causa de muita resiliência. Calma, aceitação. Um dia eu fui vitorioso, mas hoje eu estou tendo que superar
muitos obstáculos financeiros, onde eu preciso me amar primeiro, a Imperatriz, e escolher um caminho que é compatível comigo, um caminho de triunfo, onde eu me reconheça quem eu sou. Caramba! Caramba, Sagitário, vamos lá. A força está falando o quê? De Libra, de uma justiça, pela superação brilhante de obstáculos. 11 com 8, 19, o Sol. Uma realização que vem. E você teve ajuda, muita ajuda desse guia aqui, tá? Não sei quem é esse guia. Algum arcanjo aqui, tá? Arcanjo Gabriel, Miguel, não sei. Porque tem um anjo atrás dessa carta, da sua carta. Um anjo, não sei se dá pra ver. Tem um anjo aqui atrás de você. Te guiando, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então tem uma justiça aqui acontecendo para alguém que assumiu algum caminho de liderança, eu não sei que caminho é esse, algum caminho que você usa sua criatividade. O que acontece, galera? Aqui tem a Imperatriz, né? A Imperatriz sempre fala de beleza, né? Então, alguém que vende joias, alguém que vende produtos de beleza, alguém que trabalha com crianças também, que tem Arcano Maior de Leão aqui que fala de criança, alguém que olhou para sua criança interior aqui. O que essa rainha de alguém que fez, me parece que é alguém que fez tudo sozinho aqui, tá, galera? Tem uma rainha de pau, de ouros aqui, touro, virgem, capricórnio, né? O que mais? O rei de paus. E aí, o que acontece? Aqui, gente, você teve que superar muitos obstáculos através de romance, casamentos, que não deram muito certo, tá? Não deram muito certo. E se eu tiver... Aqui tem um casal já, né? Um casal. Não sei se você está sozinho no momento, mas aqui tem um casal aqui. Eu vou clarificar aqui. Um romance. Um romance aqui. Para chegar na vida de Sagitário, se você estiver sozinho. O que essa rainha de pentáculos? Opa, tá virando muitas cartas aqui. O que essa rainha de pentáculos, por favor? Rainha de pentáculos. Eu mudei a minha forma de pensar em relação às pessoas, né? Aos relacionamentos, aos romances, aos filhos, aos hobbies. Carta de Leão fala isso. Eu mudei minha forma de pensar. E aí, ó, as coisas mudam também, né? O que mais? O que esse rei de paus aqui? Áries, Leão, Sagitário. Um cavaleiro de ouros. O que me levou a essa vitória, ou que vai me levar a essa vitória, é eu aprender a ser menos afobado. Né? É que eu ter paciência. Porque o rei de paus é energia de fogo, né? Áries, Leão, Sagitário. Tem os 3 aqui. Né? Energia espiritual muito forte aqui, né? Que tem aqui, ó, a temperança, que é seu. A carta da força de Leão e a carta de Áries inserida aqui nesse rei de paus. Então, eu precisei colocar minha energia de fogo, mas ao mesmo tempo equilibrar toda essa energia de fogo. A energia de Áries, que quer tudo para ontem. A energia de Sagitário, que gosta de esbanjar um pouco às vezes. Esbanjar, né? Dinheiro, tive que investir, né? Eu tinha joia ali, vou vender para investir nesse caminho que eu quero. Nesse caminho de ser líder. Muitas pessoas aqui largaram o trabalho aí, né? Um chefe, né? Que trazia muitos obstáculos, né? Um trabalho aí que trazia muitos obstáculos.
tirava o seu poder pessoal aí, tá? E aí, tem aqui esse rei de paus aqui, né? Que eu posso estar falando, para quem está sozinho aí, é uma energia que está vindo na sua direção e está sendo guiado na sua direção, né? De forma bem devagar, conforme você vai superando seus obstáculos aí, tá? Aqui a gente tem uma energia de mãe, alguém que já é mãe, né? Que tem filho já, uma energia mais madura, é imperatriz, né? Alguém que teve muitos reis de paus na sua energia, que não deram certo. Não precisa ser o signo de Áries, Leão, Sagitário, né? Aqui teve muitas energias de casamentos que não deram certo, relacionamentos que não deram certo, pela afobação. Tipo, eu saio de um casamento, de um relacionamento e já entro em outro. Não dá tempo nem de me curar a temperança. Isso aí, olha, né, foi gerando muita coisa que me trazia inquietude, né? De repente eu era uma pessoa que eu não sabia ficar sozinha. Aí eu fui obrigado a aprender a ter paciência e a conviver comigo mesmo primeiro, entendeu? Para ter o que de melhor oferecer para o outro. Porque no momento que eu mudo aqui dentro, eu traio pessoas que estão na mesma vibração minha. E é isso que eu acredito. Agora, coloque aí no seu coração e veja o que você acredita. Entendeu, galera? Eu não tenho a verdade absoluta. A minha crença é essa. A gente atrai o que está aqui dentro da gente. Então, por isso que não devemos nem nos julgarmos, nem julgar o outro. Entendeu? E aqui no fundo do deck, o 5 de copas. Passei por muito luto, arrependimento de ter sido afobado, às vezes, né? De ter escolhido caminhos que me tiravam todo o poder pessoal que eu tinha. A imperatriz na sua sombra. Ou seja, eu me doava pra caramba e isso não trazia nenhum resultado, só arrependimento, né? As crenças, né? Só a energia de culpa, e isso me travava o quê? Uma manifestação de uma segurança material que eu gostaria de ter, né? Eu ser dona do meu próprio negócio, né? Pela afobação. Aqui eu estou sentindo muito uma energia de afobação. E aí isso foi jogado na sua cara, a verdade nua, né? A verdade nua. Talvez aqui muitos viviam sempre querendo voltar para o conhecido. Quem é o conhecido? É o passado. Sem julgamento, não vamos nos julgar. Isso era a consciência que você tinha. Talvez isso tenha a ver com a sua criança interior, que todos nós temos. Mas quando a gente olha para ela, a gente obtém uma cura, uma vitória na vida da gente. A cura e a vitória. Entendeu, galera? Isso é que está aqui. Cartas maravilhosas. Por quê? Alguém olhou para dentro, né? Mudou a forma de pensar. Por que eu preciso ser afobado? Eu posso ser paciente, porque tudo que é meu, tudo que é para mim tem muita força. Aqui tinha uma energia no desafio de muita inquietude, ansiedade de Áries. Estou falando dos arianos? Em hipótese nenhuma. Estou falando da energia de sombra do signo. Ok, galera? Do signo. Impaciência de Sagitário, né? Impaciência. Estou falando dos sagitarianos? Não. Estou falando da sombra do signo, né? O ego muito forte de não aceitar as coisas não tão boas que vêm na vida de Leão. Aqui tem os 3 signos de fogo. Você pode ter os 3 signos de fogo muito forte aí, tá bom? As crenças, né, de infância, né, relacionadas à família do meu pai e da minha mãe, que me travavam. Da minha mãe, a imperatriz, e do meu pai, Leão. Onde a gente tem Leão no mapa, fala o Sol, né? O Sol no mapa fala do nosso pai. Entendeu, galera? O Sol regente de Leão.
Tá tudo oculto aqui. A inquietude, o desafio. O que está falando aqui para Sagitário? Aqui isso gerava uma ansiedade muito grande, né? Principalmente se alguém aí desapegou de coisas materiais para investir num caminho, né? Onde ou um negócio próprio, ou em estudos, ou em uma faculdade, né? Ou uma viagem que você achava que ou estudar fora em outro país, uma coisa assim, entendeu? Isso traz uma vitória para você muito grande. A inquietude está falando o quê? De um 3 de ouros. Esse 3 de ouros aqui tem um cara aqui, né? É um crescimento aqui material. 3 de pentáculos. Só que está no seu desafio, né? Será que eu vou... Exemplo. Será que eu vou vender essa joia e eu vou ter um crescimento material? Era justamente um desafio para você. 3 de pentáculos. Aqui tinha um trabalho em equipe, né? Para esse crescimento material. Você não estava sozinho, tinha um guia aqui. Mas ele precisava jogar uma verdade aí na sua cara. Na nossa cara. Né? Para você reconhecer quem você era. Talvez você estudou aí algo, né? E esse algo que você estudou no passado aí te trouxe um poder pessoal, você logo viu quem você era. Entendeu? Isso te ajudou a recuperar um poder pessoal, né? A ter um crescimento aí. Vamos lá. 3 de pentáculos no desafio. Tá falando o quê? Das ilusões, dos 7 de copas, né? Porque o ciclo, ó, 7 com 3, 10. O ciclo demorou aqui a virar, ou está demorando a virar, justamente por você não acreditar muito. E não se culpe, por favor. Mas olhe para isso. Não acreditar quem você é. Porque aqui Sagitário é a imperatriz. O que é a imperatriz? A abundância. Eu sou a abundância. Entendeu? Eu sou a abundância. E aqui te apresentavam vários caminhos, né? Vários caminhos, várias opções. Tem pessoas que teve vários relacionamentos que não deram certo, que botaram o seu poder pessoal lá embaixo. É culpa do outro? Não. Não. É o ciclo que se repete quando você não aprende. Ok? Vamos lá. O que mais para Sagitário? 10 de espadas. Então, aqui eu já falei. Pessoas que chegaram ao extremo aqui, no limite de muitos relacionamentos, pessoas que te traíram aqui emocionalmente, né? E isso é culpa do outro, não. É suas crenças que você tinha no momento. Quando você traz isso para a consciência, né? Porque câncer é emoções. A sua emoção muda quando você muda a sua forma de pensar, de quem você é, o poder que você tem. Aqui, seu maior desafio era finalizar com ilusões. Eu acreditava que o problema, por exemplo, o problema era o outro. Aí eu mudava de relacionamento, a mesma coisa, só com pessoas diferentes. Entendeu? Não tinha equilíbrio, não tinha reconhecimento. 3 de pentáculos, desafio, tá falando o quê? Tinha muito, era autossabotagem. Pessoas mentirosas que você atraiu. Pessoas que agiam por trás, né? Pessoas que te colocavam em triângulo. Até você acordar aí dessas ilusões. De que
Não é sobre o outro, que a Imperatriz fala do outro. É arcano maior de Libra, e Touro. Fala do outro. Não é sobre o outro, é sobre mim. Entendeu? Vamos lá. Ah, não, mas a pessoa me colocava sem eu saber. Mas no momento que você toma consciência, né? Aí já passa a ser desafio para os três, não é mesmo? E tá tudo bem, sem se culpar aí, tá bom? 7 de copas, vamos lá. O Papa. Nossa. E aí, o que acontece? O seu próprio mentor, líder espiritual, quem colocou isso na sua vida, essas ilusões de um monte de gente, para te dar entendeu? Para você sair de dogmas religiosos também, né? De coisas enraizadas emocionalmente. Enraizadas, tá, Sagitário? Né? Casamentos aqui desequilibrados, ilusórios. Eu falei, mas eles só estão colocando aqui que é verdade, é isso mesmo que eu estou falando. Casamentos, relacionamentos, entendeu? Tipo, se eu era casada, vou só um exemplo, tá? Se eu fui casada e tive filho com alguém, eu não recebia uma, uma pensão que fosse que me trouxesse um equilíbrio, vamos dizer assim, tá bom? Eu separei dessa pessoa e não. Então aqui você pode ter deixado de colocar essa pessoa na justiça, entendeu? Essas coisas assim, tá? Exemplo, 5 com 7 dá 12. 12 é o dependurado. Te colocavam em sacrifício, entendeu? Colocavam em sacrifício. E tá tudo bem. É só você olhar aqui essa leitura. Eu não tenho a verdade absoluta, mas o tarô tem. Então você olhar aqui essa leitura e ver o que encaixa na sua vida, se você estiver passando por isso. Entendeu, galera? Porque aqui o Papa fala de leis. Leis. E a justiça também. Entendeu? Então, quando a gente não coloca, vamos dizer assim, né? Uma pessoa, você sendo homem ou mulher, não sei se você é pai solo, mãe solo, né? Porque a responsabilidade de um filho é dos dois, entendeu? Tem alguém aqui que recebia uma pensão muito pequena e o pai dessa pessoa, uma mulher, né, recebia, e o pai dessa pessoa achava que era maravilhoso aquilo, que tava dando tudo, entendeu? 10 de espadas, pajem de paus. E aí, você passando por tudo isso, as novidades, né? Porque aqui é uma novidade, criança. Ó. Aqui tem um casamento com filho, né? Alguém que foi mãe solo, segurou aquilo ali sozinho. Mas aqui tinha um propósito na sua vida, porque você é a imperatriz. Você tem um caminho de triunfo. E para a gente estar aqui falando, a gente já levou muita na cara. Tipo euzinha? Então, sobre isso. Superação de obstáculos, a carta maior de Leão. Leão, dissolução do ego. Nossa, mas todo ego foi... Não, aqui foi algo, obstáculos na vida emocional, principalmente relacionado à Libra, né? Nos seus contratos sérios de trabalho e nos seus contratos sérios de relacionamento, é que veio essas... Acorda, Sagitário, entendeu? Ó, e aí, olha aqui, 10 de ouros, olha aqui o que tem aqui, olha. Você usou a dor a dor e a estagnação e o sacrifício, olhou para frente, né? Deixou o arrependimento de lado
E aí só vem aqui uma colheita e um 10 de ouros. Então, alguém aqui tá vindo na sua direção, se você tá sozinho, tá? Tá vindo aqui. E se você não tá sozinho, tá com alguém, eles estão falando aqui para você mudar a sua forma de pensar. O que é ser um casamento vitorioso para você. Porque às vezes você olha o vizinho, nossa, mas o casamento do vizinho, você está lá vendo? Você está vivendo a vida dele lá? Não, então olha para você. São crenças limitantes que você tem, entendeu? Então olha para o seu casamento. Algo aqui, né, em relação a dinheiro, a estabilidade, a poder pessoal, né, a resiliência. Você precisa a calma, paciência, né? Porque tem alguém aqui que pode ser um pouco lento. Posso estar falando da energia, quem está casado, da energia masculina. Mas algo que a pessoa traz muito sólido, né? Uma pessoa que traz para você confiança, química. Então, alguma coisa você precisa olhar diferente aí no seu casamento. Não sei o que é. E aí saiu aqui, né? O dependurado. Quando você olha, um sacrifício, né? Porque aqui é assim, tem gente que só serve para o outro quando está bem financeiramente. Quando não está bem, não serve mais. Tem um negócio desse aqui, tá bom? Dá uma olhadinha aí. E aí vamos ver aqui o positivo para... Não estou julgando. Ok, galera? Aqui o tarô está falando que alguém precisa mudar a forma de pensar. Se não é você, é o seu parceiro, então aqui é você olhar para isso, para o seu poder pessoal, entendeu? Olhar para isso. Sair de uma inquietude. Tomar coragem aqui. Porque abaixo, vou mostrar aqui. Abaixo, quando você traz algo para a consciência, tá vendo? A consciência que saiu. Abaixo da consciência tem a coragem. Então, é você superar obstáculos. Depois vem o papo. Obstáculos dentro desse casamento, se você for casada, e acreditar que você não está sozinho, né? Começar aí a planejar, criar estratégias para você sair dessa pessoa aí, né? Um pouco às vezes egóica, não sei, entendeu? Tem gente que é isso, né? Que é assim. A timidez no positivo, tá falando o quê? A timidez. 7 de copas. E aí, quando eu saio dessa timidez, né? Coloco minha cara no sol, saio de um gelo aqui, começo a me mostrar quem eu sou, a imperatriz, o poder que eu tenho, pode ser homem ou pode ser mulher, surgem várias possibilidades para mim. Né? Essa carta também fala de escolhas. Né? A timidez, onde você faz... na timidez, você faz uma reflexãozinha básica aí, de quem é essa pessoa, entendeu? Vamos lá, 7 de copas está falando o quê? Nove de pentáculos. Quem é essa pessoa para mim? Ela me enxerga como realmente eu sou? Porque aqui tem uma pessoa independente financeiro. Aqui tem uma pessoa que recebeu uma colheita. Aqui tem uma pessoa empoderada. Essa pessoa me enxerga como eu sou? Ou vem me trazendo ilusões? Aqui, se for ilusões, 9 com 7 dá 16. Eu corto, eu rompo. Eu boto a torre abaixo. Eu não deixo nem chegar, entendeu? Torre. Aqui, justamente, é um rompimento das ilusões, né, de alguém que poderia ser um pouco infantil, né, e achar que todas as pessoas são boas e todo mundo quer o seu sucesso.
Tô falando de todo mundo. Tô falando de filhos, eu tô falando de esposa, marido, família. Tô falando de todo mundo. Ó, o carro a consciência é o carro, fala de família, né? Leão aqui, a coragem, fala de romances, fala de filhos. O Papa e o Arcano Maior de Libra, aqui a justiça, fala de casamento. Então eu tô falando de todo mundo, entendeu, galera? Todo mundo. O que mais aqui no positivo? Aqui me parece que você não se via com esse poder. E quem é que vai ver isso em você? Ninguém. 8 de pentáculos, a colheita. Então vem aqui, olha, 9 com 8 dá 17. Quem é 17? A estrela, Urano, o guia. Você está sendo guiado para receber uma colheita grandiosa, que vai, se você não é independente financeiramente, é sobre isso. E essa colheita pode vir aqui de uma grande empresa, pode vir de uma herança de pai ou de mãe aqui, tá? Uma herança de pai ou de mãe. O que mais? 17. E vem porque você teve muita fé. A estrela fala de fé. Ou então, a estrela, olha gente, agora que eu vi, 9 e 8, há um progresso aqui. Alguém que vai virar aqui uma celebridade, para alguns aqui, tá? Vem de um brilho pessoal seu muito grande. Você vai brilhar aí em alguma coisa que você faz. Tá? O que é esse 7 de copas? O Papa. Então, o Papa aqui, olha que legal, gente. Veio na mesma posição, aqui está o seu desafio. Tá vendo aqui? Assim, da mesma forma, 7 de copas e o Papa. Um positivo, 7 de copas e o Papa. Na mesma posição. Então, isso aqui é muito forte para essa leitura, né? Então, quando você aqui se colocava em sacrifício, porque 7 com 5 dá 12, em sacrifício, em casamentos, em trabalhos. Trabalhos o quê? Eu sou CLT, vamos dizer. Eu sou CLT. Então, em trabalhos sérios aqui, onde você tem um vínculo aqui, ou até algum, não sei, alguma empresa que você tinha, não sei. Mas está mais para CLT aqui, onde eram desequilibrados. E isso, né, isso foi o que vai trazer uma colheita aqui para você. Que vai, justamente você aprendeu a inquietude, a ter calma, a olhar quem é essa pessoa que está se aproximando para você, de você. 7 de espadas, né? A ter calma. O Papa, ele fala de um apego, alguém que era apegado a relacionamentos. Eu quero o que é melhor para mim, o que me valoriza. A Imperatriz fala de valor. E a Rainha de Ouros que está aqui também. Qual é o seu valor? Entendeu? Me parece aqui que era alguém que não se valorizava nos casamentos, nos relacionamentos, nas empresas que trabalhavam, entendeu? Então, aqui tem justamente as duas, aqui um sacrifício. Aqui alguém saiu do sacrifício, de ilusões, entendeu? E agora vai para possibilidades aqui concretas, o Papa. Eu não preciso ser apegada, eu fiz uma prova, passei e estou nesse trabalho. Só que o chefe me trata igual um... Eu não vou me sujeitar a isso. Eu posso me perder no início, mas depois eu ganho. Entendeu? 9 de ouros, está falando o quê? O positivo. Gente, aqui é alguém... Rainha de espadas. Libra. Alguém que focou. Agora, se eu encontrar um casamento, eu não vou ser mais dependente de ninguém aqui.
de ninguém. Eu vou ter minha própria independência financeira. Entendeu? Eu não vou ficar aqui subjugada a ninguém. Ó, a Lilith, Gêmeos, Libra, Aquário aqui, né? Um casamento aqui que os dois são independentes, né? Ninguém depende de ninguém. E não é feio, tá, galera? Só que nesse, assim, você depender do outro. Só que nesse contexto desse jogo aqui, tinha alguém aqui que usava isso. A sua dependência, entendeu? Dependência. 8 de pentáculos, né? Depende para quem você entrega, né? Entrega aí seu poder pessoal, entendeu? Não é para qualquer pessoa. Porque aqui tinha um 7, tem um cara aqui, olha, maquiavélico, entendeu? Que ficava com você porque você tinha aqui, de repente, por interesse, não sei. Você era uma pessoa muito belo, não sei. Ou era próspero. Como assim, Dani? Eu ser próspero e ter essa pessoa, e eu ter dependência. Vamos dizer que você tem uma casa boa, né? Você tem uma casa boa aí. E aí se juntava com pessoas. Só que você não tinha sua independência financeira. E aí você não come casa, não paga com casa, entendeu, galera? Não sei se vocês estão me entendendo. Né? Aqui não havia equilíbrio. A pessoa estava pouco se lixando, entendeu? Pra você. E você agora não permite mais isso. 8 de pentáculos, está falando o quê? É o empoderamento, né? A imperatriz sai da sua sombra, que é o se doar demais, né? E adquire aqui, né? Um empoderamento. 8 de pentáculos, está falando o que para Sagitário? De um 10 de paus. Eu não me sobrecarrego mais. Eu levo somente, né, o que eu posso carregar. Aqui finaliza, né? Através de um dinheiro, de uma colheita que vem para você, né? Finaliza aqui o peso que você carrega, não só seu. Mas quem que atraiu isso? Você. Entendeu? 4 de espadas. Depois que essa história aí finalizar, aqui é uma cura, né? Uma cura. Olha, gente. 3 de espadas e o 7 de espadas. Essas pessoas que me ensinaram muito, eu só tenho gratidão. Agora eu descanso um pouco, porque o novo está chegando aqui. Uma nova estrutura para mim está chegando. E uma estabilidade emocional que veio 4 de copas ali. Então tem uma cura, dê uma pausa aí, tá? Porque aqui você pode estar bastante cansado, esgotado aqui. Dessas energias sem culpar o outro, que você atraiu para você. Mas isso tudo era um aprendizado. Mas você está esgotado aqui e está. Temos um oráculo novo aqui. E aí eu vou fazer uma pergunta, né? O que você gostaria de falar para essas pessoas, né? Sem culpar, né? Ou o que elas gostariam. Encaixa aí se seriam suas palavras ou a dela. Tá bom? Porque tem aqui, né, relacionamentos muito fácil, né? Muito fortes. Pode ser para o seu chefe, né? Ou pode ser o seu chefe para você, que tem energia de um líder. Né? E pode ser também para quem você foi casado, não sei. Vamos ver aqui. Encaixa aí se é você ou a pessoa, não sei. Que falaria para você. Vamos lá. Para Sagitário. Ai, que lindo, olha. Essa rosa. Vamos lá. Se dependesse apenas de nós dois, talvez tivéssemos resistido, mas o mundo lá fora não nos deu trégua. Então tem alguém aqui também que poderia estar no seu lado sombra, né? De se preocupar muito com as outras pessoas, né? Se dependesse apenas de nós dois, talvez tivéssemos resistido, mas o mundo lá fora não nos deu trégua. Então tem alguém aqui que culpa o externo. Isso, se arrepende? Não, gente. Por
Porque essas cartas desse oráculo é muito para você refletir. Se dependesse apenas de nós dois, mas depende apenas dos dois. Talvez tivéssemos resistido, mas o mundo lá fora não nos deu trégua. Por quê? Uma pessoa que vivia em crenças limitantes, em culpas, não sei o quê, que se sabotava, né? Se sabotava, querendo andar aí, né? Colocando culpa no outro. Vamos ver outra aqui, no fundo do deck? Ó. Muitas vezes só consegui enxergar as minhas próprias necessidades e isso lhe feriu. Então, o que acontece? Essa autossabotagem era uma pessoa que só olhava para si. O que eu falei aqui? O que eu falei aqui? Que tinha uma pessoa bastante egóica, que só olhava para as necessidades dela própria, não olhava para a sua. Sabe quem tem que olhar para a sua? Você. Por isso que saiu a Imperatriz. Você tomando consciência do poder que você tem e não dar o seu poder para o outro. Muitas vezes só consegui enxergar as minhas próprias necessidades e isso lhe feriu. Claro, uma pessoa que não tinha empatia, sem julgamento, mas isso foi para que você aprendesse a você mesmo enxergar o seu poder. Entendeu? Não é o outro reconhecer o seu poder, é você reconhecer o seu poder. E quando você reconhece o seu poder, o que os outros pensam sobre você não importa. E com certeza, quando você reconhece o poder, o seu poder, o outro vai reconhecer. E se não reconhece? Tchau, amor! Tá bom, Sagitário? É isso que eu tinha para vocês. Um grande abraço e até. Tchau, Sagitário! Adorei!